Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você deve estar pensando, eu sou ansioso, penso antes de falar, me preocupo com o futuro, mas algumas vezes as preocupações corriqueiras se transformam num transtorno, um problema de saúde mental caracterizado por sentimentos de preocupação, ansiedade ou medo que são fortes o suficiente para interferir nas atividades diárias. Estima-se que 2 milhões de brasileiros enfrentam problemas com esse transtorno de ansiedade. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade e o transtorno de ansiedade com a professora doutoranda Maria da Graça Tafarel Krieger, mestre em psicologia, professora do curso e coordenadora adjunta do curso de psicologia da Ubra, bem como também coordenadora adjunta do curso de gestão de recursos humanos da Ubra. E também com a psicóloga clínica Camila Gabriele Meister Fukui, pós-graduanda em psicopedagogia. Fique com a gente! Muito bem, vamos falar sobre ansiedade e transtorno de ansiedade. Quais são as diferenças, as causas e como evitar, com a professora Maria da Graça Tafarel Krieger e também com a psicóloga clínica Camila Meister Gabriele Fukui. Muito obrigado por vocês aceitarem o convite de falar sobre isso, de vencerem talvez a ansiedade de estar aqui diante das câmeras, né? E conseguirem então livremente falar sobre esse tema que acomete mais de 2 milhões de brasileiros diagnosticados. Talvez tem muita gente por aí sem um diagnóstico preciso que sofre desse transtorno. Então, por favor, façam uma saudação inicial para os nossos amigos de casa. Ok, começando agradecendo o convite, é um prazer sempre a gente poder estar participando desses debates, né? E auxiliando sempre que possível nessa temática que é tão importante, né? E tão recorrente no nosso país. Enfim, é sempre um prazer poder falar sobre isso. Prazer estar aqui também, obrigado pelo convite. E a gente espera sanar algumas dúvidas e tirar alguns mitos que falam sobre a ansiedade, né? Nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje também. Que bom, vamos começar então com a pergunta básica, né? O que é ansiedade e como diferenciar a ansiedade corriqueira, que a gente de vez em quando tem, com o transtorno de ansiedade? Tá bem, a gente pode dizer que a ansiedade seja um desconforto emocional, né? Que o indivíduo sente sem um motivo aparente, né? Mas que para ele tem um grande significado, né? A tua pergunta é a diferença entre essa ansiedade e esse transtorno de ansiedade, né? A ansiedade é um sentimento que nos faz até produzir. Por exemplo, antes dessa entrevista aqui, dar entrevista ou falar na TV não faz parte do cotidiano, digamos assim, de um professor. Então, é uma situação nova e para que isso aconteça da melhor forma possível, de alguma forma a gente se prepara. Então, causa um desequilíbrio, como diria Piaget, causa uma preparação, enfim, né? Então, não faz parte do meu cotidiano, ele vai me dar um pouquinho de ansiedade para enfrentar a situação. Pode até ser positivo, então. Sempre, sempre. Uma certa dose dessa ansiedade, ela me faz até produzir, porque ela me faz preparar para a situação, né? Agora, o transtorno é como se eu vivesse esse sentimento de desequilíbrio, de insegurança em tempo recorde, em tempo constante, né? Então, isso vai me causar um grande desgaste de energia psicológica, porque eu vou estar sempre nessa sensação de alerta, de insegurança, de proteção, de perigo, né? Até talvez para as pequenas coisas. Para as pequenas, exatamente. Eu não tenho essa medida, né? Ela exagera, o limiar não é algo saudável para mim, né? E acaba por me adoecer por essa exigência de energia psíquica o tempo todo sendo requisitada. E o que talvez poderia ser uma potencial causa para esse desequilíbrio de uma ansiedade produtiva, né, corriqueira,
para daí se transformar num transtorno de ansiedade que domina a vida de uma pessoa, impossibilita ela de viver ou de ter uma qualidade de vida, né? Sei. Posso falar? Então, a gente entende, assim, que partimos, né, psicólogas e psicoterapeutas, enfim, no sentido de que a gente precisa ter o autoconhecimento. Né? Eu tendo o meu autoconhecimento, sabendo das minhas potencialidades, eu vou ter mais ou menos a minha medida. Por exemplo, quando eu tenho um dia muito agitado ou quando eu loto a minha agenda mais do que eu deveria, né, eu acabo de alguma forma indo contra a minha essência, e se esse ritmo de trabalho e de funções for repetitivo às vezes ocorrer durante uma semana, um mês, enfim, daqui a pouco eu estou num movimento ansiogênico demais para minha estrutura. Então, eu acho e acredito que o autoconhecimento seja a medida certa, a gente poder dar conta, né? Porque nós todos temos várias personalidades, vários personagens, né? Somos mães, professoras, psicólogas, funcionárias, enfim, uma demanda imensa, né? De atividades que a gente acaba não parando uma para fazer a outra, né? Elas vão funcionar concomitantemente, exatamente. Então, a gente, de alguma forma, precisa ter uma medida para isso, para que a gente possa lidar de uma forma saudável com todas essas demandas que a contemporaneidade nos cobra, né? E, de alguma forma, a gente vai sendo inserido nelas e, daqui a pouco, eu estou ultrapassando a minha medida. Não sei se tu teria... Isso. Acho que a questão da causa é muito isso que a professora falou, né? Não tem uma causa concreta, vamos dizer assim. Exato. São situações em que a gente passa e que elas nos geram essa sensação de ansiedade, que é esse estado de alerta, né? Eu acho que é importante a gente se observar nesse sentido, claro, né? Passei por uma situação, eu estou me sentindo ansiosa. Que situação que me deixou dessa forma, né? O que aconteceu comigo que eu fiquei nesse estado de alerta que, de repente, me atrapalhou o dia, né? Então, acho que isso é importante também, a gente lembrar que a ansiedade, ela existe no ser humano a vida toda, né? Do ser humano, claro. Agora, a partir do momento que ela começa a atrapalhar as suas atividades, né? Ela começa a ser prejudicial no seu relacionamento com as pessoas, com seu marido, no trabalho, na faculdade, aí a gente tem que tomar um pouquinho de atenção, né? Claro. Para que ela não vire esse transtorno. Sim. Então, na questão da causa, a gente pode pensar não em algo concreto, mas em situações que acontecem, e aí como a gente vai identificar isso na gente. Claro, e por isso a importância do autoconhecimento, porque o que pode ser um fator ansiogênico para mim, talvez para ela não o seja. Verdade. Então, por isso que eu não posso dizer, isto causa ansiedade. Vai depender muito do indivíduo, das experiências dele, das relações que ele estabelece com todas as funções que ele exerce, né? De como ele distingue o que faz bem para ele e o que não faz. Então, essas questões todas estão muito atreladas ao autoconhecimento. Não é igual um diagnóstico de gripe, né? Que você isola o vírus. Exatamente. Né? Vai ter muito do pessoal, do indivíduo, de cada um, né? Por isso, essa importância da gente prestar atenção, né? Daquilo que está nos levando, de alguma forma, nos acometendo a doença, ao despreparo, enfim, né? Para que não agrave. Eu acredito que talvez a ansiedade, o transtorno de ansiedade, seja até uma porta de entrada para uma síndrome do pânico, porque parece que a descrição é bem parecida, né? A pessoa começa a perder o controle, digamos, da sua vida e, num certo momento, existe um momento ali de pânico. Eu não sei se essa correlação tá correta. Assim, a gente tem... É que o síndrome do pânico, ele vem atrelado à evitação, né? De situações, e claro, mas sim, não deixa de ser um ambiente estressor para esse sujeito, aquilo que o causa medo, né? Só que ele traz, normalmente, um medo real. É o medo de andar de elevador, é um medo de animal específico. Ele identifica o medo e evita. Na ansiedade, a gente não tem um medo visível. E tu não consegue... De novo, vamos ao exemplo. Bom, eu vou dar uma entrevista hoje à tarde, ou vou dar aula, né? De uma turma nova, na qual eu não tenho muita proximidade, o novo. Bom, eu
Mas o meu medo é do que exatamente? Eu não consigo definir qual é o motivo do meu mal-estar, entende? É uma série de motivos que não são visíveis e que ao mesmo tempo são, né? Então eu posso dizer, bom, nunca dei aula para essa turma, bom, essa matéria talvez não seja o meu ponto forte. Tem várias questões que possam, então ele não é um medo visível, um medo palpável, um medo real, né? A gente poderia dizer que é um medo futuro, né? De situações futuras. Então eu me preparo, ou aliás, eu não consigo me preparar para esse futuro que está acontecendo e isso me gera ansiedade, né? Então, talvez assim, um dos sintomas para a pessoa lá em casa, talvez até buscar uma ajuda, é quando a gente passa a ter ansiedade ou medo de coisas que a gente dominava antes. Talvez, alguém que joga futebol muito bem, sempre jogou calmo, de repente qualquer jogo ele se sente travado e não consegue ir a campo. Eu não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que não é tão simples assim, não é tão positivista e tão determinista dessa forma, né? Porque se ele passou a ter medo ou ficar ansioso para jogar futebol, uma coisa que ele fazia super bem, alguma coisa ocorreu para que esse medo se instaurasse aí. Eu diria que a gente tem que começar a se preocupar quando em qualquer situação eu fico extremamente ansioso, né? E talvez isso comece a me prejudicar de alguma forma, né? Eu estou sempre em estado de alerta, eu estou sempre preocupado com alguma coisa, eu estou sempre em constante preparo e, enfim, né? É aquele desgaste que eu falava anteriormente, que ele está sempre ativado, né? Eu nunca consigo relaxar em pensar em alguma coisa. Não, se eu vou sair, puxa vida, como é que eu vou? Que roupa eu vou? Será que vão gostar do lugar, do jeito que eu... Entende? Eu super estimulo uma situação básica. Então, isso é preocupante. Isso é um sinal de que eu tenho que começar a prestar atenção por que as coisas estão me tirando, me desorganizando, coisas muito corriqueiras, né? Eu acho que outros sinais também da ansiedade, além dessa desorganização prejudicial, né, no nosso dia a dia, que acaba prejudicando, nós temos alguns sintomas que são somáticos, né, que aparecem no corpo. Então, tremores de mãos, sudorese, né, taquicardia, insônia, muitas vezes, podem ser sinais da ansiedade no corpo, né? E tem os sintomas também que são psíquicos, que aí é a questão dos pensamentos, né? Por exemplo, a gente acaba se achando muito impotente diante das situações, né? Eu penso, eu não vou conseguir resolver tal situação no meu trabalho, ou com os meus filhos, ou não vou conseguir resolver as coisas na minha casa. Então, quando esses pensamentos se tornam tão frequentes, pensando no futuro sempre, né? De não vou conseguir fazer, ou eu sou incapaz de fazer, isso vai me gerando uma ansiedade que às vezes até paralisa. Então, só de pensar no futuro que eu não vou conseguir, aquilo realmente me impede de que me trava. Eu fico tão preocupado com isso que eu esqueço de, não, peraí, vamos me organizar. A gente esquece, na verdade, que são pensamentos, que não é a realidade, né? E eles tomam uma proporção que nos abalam e nos deixam, às vezes, inertes frente a algumas situações. E uma pessoa que sofre de transtorno ou talvez julgue sofrer, né? Ela pode buscar ajuda em quais profissionais, né? A gente vai entrar, talvez, na polêmica mais tarde sobre se um coach, que é aquele mentor, poderia tratar de um transtorno de ansiedade, né? Mas que eu sofro de ansiedade ou isso está me prejudicando, eu posso buscar ajuda em quais profissionais da saúde? Aonde? A gente tem o transtorno de ansiedade, uma questão de saúde. Então, o ideal é que você busque num profissional da saúde, né? Psicólogos, psiquiatras fazem parte desse quadro, porque eles que vão utilizar as técnicas, os métodos adequados para esse transtorno, né? Sim. Cromoterapia, essas medicinas alternativas talvez não sejam indicadas para quem sofre de um transtorno, né? Eu acho que assim, tudo auxilia no sentido de a pessoa conseguir trabalhar o seu autoconhecimento, a sua tranquilidade, enfim. Mas eu preciso saber a essência disso, né? Eu preciso fazer uma retrospectiva ou avaliar, dependendo da linha teórica que se for abordar, mas ou avaliar os meus pensamentos equivocados, a minha crença central sobre mim mesmo, para poder entender por que eu estou
produzindo, né, esse grau de ansiedade que às vezes até chega a impedir que eu avance ou que eu faça determinadas coisas. Então, eu acho que para esse tipo de atendimento, né, para esse tipo de descoberta, enfim, autoconhecimento, é a psicologia, né, ou um psiquiatra, enfim, né, para que possa realmente dar conta dessa demanda. E o curso de psicologia da UBRA tem a multiclínica, né? Que sim, nós temos atendimento. Exato, né? Nós temos a multiclínica que atende, né, não só os estudantes da universidade, mas também a comunidade, né? E funciona também como um espaço de troca acadêmica, né? Porque são alunos supervisionados pelos professores, o que torna o preço da consulta bem mais acessível, né? E, enfim, eu acho que é sempre interessante que a gente busque essa ajuda o mais rápido possível, né? Porque mais fácil fica da gente entender esse processo que a gente vivencia, né? Sim. E geralmente a consulta funciona de que forma, né? Assim, a pessoa, ela chega, ela vai conversar com o psicólogo, quanto tempo mais ou menos dura, né? Porque tem muita gente em casa, às vezes, que tem aquele preconceito, até o medo, né? Eu vou lá, vou ficar a tarde inteira, ou vai me perguntar segredos que eu não quero falar, né? Como que a pessoa lá em casa pode se sentir bem à vontade para ir numa clínica ou na multiclínica aqui da UBRA para falar do seu transtorno, ouvir, aprender a lidar com isso também? Eu costumo dizer para os meus alunos que a psicologia, ela trata da saúde, não da doença, né? Então, é isso, assim, é a busca pela saúde e é a busca de retomar alguns conceitos, alguns pensamentos equivocados que, de alguma forma, estão atingindo a tua saúde, né? Quando a doença está instaurada, aí tu precisa entrar com o fármaco, né? Com coisas mais sérias, intervenções mais graves e mais profundas. Então, essa ideia equivocada de que, e a gente escuta no senso comum muito, tu não sou louco para ir num psicólogo, é justamente ao contrário, a gente vai trabalhar essa questão da saúde, a minha capacidade, né? O que eu consigo fazer e como eu lido com as adversidades que a vida me apresenta. Então, na verdade, são sessões de 40 a 50 minutos, né? Que a pessoa marca antecipadamente e é um momento, porque é muito diferente a gente conversar com um profissional que vai nos ajudar, vai nos mostrar técnicas de enfrentamento, né? Do que com o senso comum, com um amigo, com uma vizinha, que às vezes eu não tenho, por mais a relação mais íntima que eu tenho, tem certos assuntos que talvez não consiga conduzir da melhor forma ou reforce algum comportamento que não seja o adequado, enfim, né? A ciência da psicologia, e agora puxando para nós, claro que é a nossa área, mas ela nos possibilita essa neutralidade, né? A gente vai utilizar as nossas ferramentas para auxiliar nesse sujeito a lidar com as demandas que ele trouxer. Não é as que eu acho que ele tenha, é que ele quer e que ele está sendo incomodado pela situação. E aí a gente vai em conjunto, né, utilizar as melhores técnicas, as melhores intervenções possíveis para que ele consiga retomar, né, a sua vida. É importante lembrar que a psicoterapia é uma construção em conjunto. Conjunto, né? sempre. Porque o psicólogo, ele não vai emitir julgamentos, não deve emitir julgamentos sobre a sua situação ou te dar conselhos do tipo, não, você vai ter que se separar, ou não, você tem que procurar uma nova profissão, né? O psicólogo não atua desse jeito. Então, acho que muitas pessoas têm esse receio. Eu vou no psicólogo e ele vai mudar totalmente o meu ponto de vista, porque ele vai dizer para eu fazer isso, isso e aquilo. E não, na verdade, a psicoterapia é uma construção em conjunto, né? Quem procura psicoterapia, você que vai procurar psicoterapia, vai chegar no psicólogo, você vai descobrir a partir das suas questões as melhores respostas para a sua vida, né? Muito bem. E na volta do intervalo nós vamos falar sobre os coaches, né? Tá na moda isso, né? Dos mentores que vem da área da gestão. E aí a novela, a última da Globo, né? Traz essa questão do coaching tentando tratar de um transtorno ali com o seu pupilo, sua pupila, né? Então vocês vão responder essa pergunta na volta do intervalo. E você que está curioso e quer saber mais sobre ansiedade, fique com a gente.
Muito bem, vamos voltar a falar sobre transtorno de ansiedade. A pergunta que a doutora Camila e também a doutora Maria ficaram de responder é se um coach, um mentor, né, alguém que supervisiona ou ajuda uma pessoa na sua carreira, se essa pessoa que é mentora pode realmente tratar de transtornos de ansiedade ou qualquer outro transtorno diagnosticável, né, por um psicólogo ou psiquiatra? Bom, eu acho relevante que a gente pense até na própria palavra coach, né? Vem do treinador, um treinador, né? Não funciona? Funciona, claro, funciona. Se eu preciso me adaptar a falar em público, se eu preciso, enfim, uma série de atividades que eu precise realizar, sempre que eu tenho alguém me auxiliando, me orientando, ok, né? Mas a partir do momento que eu quiser entender qual o porquê deste meu medo de falar em público, enfim, por que isso se instaurou em mim, aí eu preciso, né, alguém da área, né, que entenda todos esses processos mentais e psicológicos, enfim, que consiga fazer uma releitura dessa minha aversão a determinadas coisas e situações, né, e que eu consiga, então, analisar um pouco mais a fundo esse processo todo, como eu cheguei a me constituir do jeito que eu me apresento hoje, né. Então, nesse sentido, um coach não dá conta dessa demanda, ainda mais do transtorno desse tipo no qual a novela, enfim, refere, né? Sim. Então, aliás, o psicólogo estuda há 5, 6 anos justamente para ter todo o gabarito e o instrumento para lidar com situações de transtornos assim, né? Então, o coach é para uma área específica, geralmente da carreira ou da vida pessoal. Exato, mais para as questões laborais, mais para as questões do cotidiano, né? De te auxiliar no sentido de como te portar em determinados eventos ou determinadas situações, né? Mas sempre que a gente quiser analisar isso de forma mais profunda ou precisar que seja retomada algumas questões muito sérias das nossas vivências, aí esse profissional realmente não dá conta disso, né? Não tem... No ambiente corporativo, né? A professora Maria, você você dá aula no curso de gestão de pessoas, de RH, né? Imagino que seja parte de alguma das matérias a questão da ansiedade no mundo corporativo. Sim, a gente tem a disciplina de tópicos comportamentais nas organizações e também gestão de pessoas, né? Assim como a psicologia também dá conta da psicologia organizacional, né? Que é bem isso, né? Que tu consegue de alguma forma tentar entender o clima organizacional, as questões das chefias, né? Então, mais ou menos tu trabalha com os alunos essa questão assim de trabalho mesmo, até porque o conceito de trabalho na contemporaneidade é completamente diferente do que a gente tinha 30, 40 anos atrás, né? A gente tinha muito especificamente trabalhar em virtude de sustento familiar. Hoje vai muito além disso, tu trabalha sim para ter o teu ganho, mas para te realizar como pessoa, enfim. Então, o emocional está muito envolvido, né? E é muito comum hoje as pessoas resolverem chegar no meio do caminho e trocar o emprego, porque aquilo não é o que ele imagina que seja bom, que seja construtivo para a vida dele, né? Então, essa questão de trabalhar tem uma outra conotação na contemporaneidade, né? Então, por isso, esse olhar tão atento para esse ambiente organizacional, para a saúde do trabalhador, para a qualidade de vida no trabalho. Isso são assuntos de muita relevância na atualidade, né? Porque as pessoas... E também a forma de trabalhar se modificou, né? Hoje, às vezes, a gente trabalha muito mais, não só no local de trabalho, mas também fora dele. Enfim, a gente está sempre conectado, né? Ou em casa. Então, a demanda também aumentou, né? Esse discurso recorrente de que tu tem que estar sempre te capacitando, que tu precisa estar sempre buscando novo. Então, tudo isso são fatores que, de alguma forma, contribuem para a ansiedade do sujeito. Então, a gente precisa olhar para isso. Camila, você lida também com o teatro, né, terapêutico com os jovens e na comunidade Guajuviras, numa escola, né? E você ali trabalha psicológico pelo drama, né, pelo teatro, mas também com a vivência religiosa, né? Você é membro da Igreja Luterana aqui
da Capela Universitária. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Qual o efeito religioso unido à terapêutica psicológica na vida de jovens que sofrem com transtorno de ansiedade ou com outros problemas também da ordem psicológica? A gente parte dessa ideia que a professora comentou, do autoconhecimento, né? Então, a psicologia ela vai trazer isso mais precisamente, para você conseguir o seu autoconhecimento. Temos outros métodos? Nós temos, né? Tem muitas pessoas que fazem meditação, praticam esportes, porque aí gera serotonina no corpo, oxigena mais o cérebro, né? Então, assim, a religiosidade, onde seria o papel dela? A partir do momento em que ela gera um autoconhecimento, ela vai auxiliando também no controle da ansiedade, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Porque quando você vai no culto, você ouve questões que você fica se questionando. Isso sim pode acalmar você, né? Então, nas crianças, na questão dos adolescentes, como que a religiosidade pode auxiliar? Pelo mesmo aspecto, né? Agora, se a gente for falar do teatro, o teatro ele pode acelerar esse processo de autoconhecimento, porque o teatro você tem uma questão de vivenciar situações. Você vivencia personagens, você vivencia emoções desses personagens. Então, querendo ou não, o teatro acaba sendo uma experiência também, né? E quando você tem diversas experiências, você tem conhecimento de inúmeras formas de agir diante de uma situação, né? E a ansiedade tem essa questão de eu não sei como eu vou agir diante dessa situação ou de uma situação que está por vir, né? O teatro pode contribuir nesse aspecto também. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu imagino que as crianças de uma comunidade mais carente sofram mais na pele a questão da ansiedade e de outros transtornos, né? Porque elas estão ali num meio, muitas vezes, muito violento de desestrutura familiar, né? E aí essa ajuda de um grupo desse de apoio, né, vem a auxiliar mesmo esse autoconhecimento, e não só isso, mas fornece ferramentas para a criança, para o jovem lidar melhor com os seus problemas, né? Sim, o grupo em si, quando ele é terapêutico, ele gera um autoconhecimento muito grande, né? Por essa troca de experiências e essas vivências que a gente tem. Em crianças ou em adolescentes que sofrem com questões de abandono dos pais ou falta da necessidade mais básica do ser humano, alimento, né? Eu não tenho o que comer. Então, às vezes, como que eu vou lidar com essas situações, né? O teatro acaba sendo um espaço onde elas podem colocar todos esses pensamentos e essas angústias para fora, né? E isso ajuda reduz também a ansiedade. Entendi. Professora, o que empresas, escolas ou universidades, o que o mundo corporativo pode fazer para diminuir o transtorno do aluno, do trabalhador, né? Eu acho que isso é uma pergunta bem interessante, né? Eu também atuo aqui junto aos residentes da veterinária, né? E trabalho justamente essa perspectiva, né? O quanto o ambiente pode ser um foco, um produtor de ansiedade, de descontentamento, que pode causar até uma depressão se o sujeito não conseguir lidar bem com isso. Então, na verdade, eu acho que trabalhar com os grupos e desenvolver nesses grupos a empatia, né? Os bons hábitos de convivência, né? Enfim, se colocar no lugar do outro, que é o significado da empatia, né? E a gente, nessa questão corporativa, tu desenvolver junto aos colaboradores, que não é porque não é tua tarefa, que talvez o teu não envolvimento não te prejudique, né? Porque o ambiente é meio contagioso. Se a gente tem um ambiente saudável, um ambiente mais tranquilo, a gente acaba se sentindo bem, né? Agora, fica ao lado de uma pessoa que só reclama, que é negativa, enfim, tu acaba, parece que, sendo contaminado por aquele sentimento, e não é bom ficar próximo disso. Então, acho que todas as organizações começam a se preocupar nesse sentido, né? De deixar
deixar assim, a informação é fundamental, né? Todo sujeito que chega, todo sujeito que está dentro de uma organização, ele precisa ter consciência do que esperam dele, né? Então, a informação é fundamental para abafar, para diminuir esse grau de ansiedade, né? A organização entender que esse sujeito, antes de 60 dias, ele não consegue produzir, ele está assimilando as informações do local, né? Então, assim, o gestor, ele também tem que ter esse conhecimento para cobrar o que seja possível dele realizar, né? Então, assim, não adianta só tu trabalhar como funcionário, mas também com o gestor, né? Ele precisa entender essa dinâmica, né? Há autores que dizem que estudos mundiais que falam que o sujeito, para conseguir produzir ou lançar um projeto novo, ele demora 6 meses dentro de uma organização, né? Para até se adaptar, conhecer o sistema, enfim, para daí propor. Então, assim, parece que a gente tem uma pressa de que o funcionário seja perfeito na primeira semana, nos primeiros 15 dias, nos 30 dias, e isso não é real, né? Então, isso causa uma certa inconstância nas relações e desgaste desnecessário. Então, a gente precisa, sim, trabalhar... Claro, fica doente. Fica doente, fica pesado, fica agressivo, fica, né? Então, a gente precisa pensar como funciona, né? Porque é uma dupla, quer dizer, a organização precisa do sujeito, mas o sujeito também precisa da organização, faz parte da vida trabalhar e ser produtivo, né? Então, a gente precisa ajeitar e colocar em consonância esse funcionamento todo. E a psicologia organizacional, ela entra bem com esse viés, né? De chegar e daqui a pouco produzir a sinergia desse ambiente, né? É um bom investimento gestor que contrata alguém para trabalhar com certeza, a saúde com certeza. Organizacional. Exatamente, né? Porque assim, cada um de nós tem as suas habilidades e competências. Então, o gestor que consegue aproveitar a habilidade de cada um de nós, esse é um gestor que tem uma visão antecipada aos fatos, né? E aquilo que eu não sou tão hábil, eu sou capaz de aprender. A psicoterapia é isso, né? A gente vai aprender a lidar com as nossas dificuldades. Então, a gente vai aprender até o momento da nossa morte, né? Então, o gestor que consegue perceber isso e dar essa ênfase, esse espaço de troca, claro que ele está em vantagem com aquele gestor tradicional, que vai só aquele cumpridor de tarefa, que meta. Para tu atingir uma meta, tu pode ter um monte de questões aí que possam auxiliar nesse objetivo, né? Sim, é verdade. Então... E agora, entrando para uma área assim pessoal, as pessoas lá em casa, né? O que elas... Lógico, a gente não quer diagnosticar ninguém nesse programa, mas digamos que a pessoa tem uma ansiedade corriqueira, o que ela pode fazer para evitar que essa ansiedade do dia a dia se transforme num transtorno mais tarde? Existe alguma coisa que as pessoas em casa podem, no dia a dia, fazer, implementar para lidar melhor com a sua ansiedade cotidiana? Acho que tem bastante coisas, né, que podem acontecer. Algumas a gente até citou aqui, a questão do autoconhecimento, da arte, né? A música também auxilia bastante a nós nos acalmarmos, né? O princípio seria esse, você ter esse autoconhecimento. Mas em termos práticos, né? Como que as pessoas podem fazer isso em casa? É importante a gente ter em mente de que a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Sim. Né? Agora, quando ela começa a prejudicar, como nós já falamos, a gente precisa dar uma atenção maior. Então, a gente tem que lembrar disso, em primeiro lugar. Porque se eu fico para mim de que eu não posso ter ansiedade, isso vai ser impossível. A gente sempre tem ansiedade, aquela ansiedade saudável, vamos dizer assim, né? Então, como eu posso me manter com uma ansiedade saudável? Sempre se observando, né? A partir de que momento que está me atrapalhando no trabalho, nossa, eu me atrasei muito hoje, fiquei pensando na roupa ou na reunião que eu tive, que eu vou ter, né? E me atrasei para o trabalho. Então, vamos nos organizar. Então, escreve os objetivos da sua atividade. Olha, eu tenho que fazer isso, qual é o meu objetivo com isso, né? Eu preciso falar de ansiedade na TV Ubra, qual é o meu objetivo com isso? O que eu quero que as pessoas entendam, né? Isso reduz a nossa ansiedade.
procurar lugares calmos também, né? Acho que em certos momentos é importante a gente ir para um lugar calmo, relaxar. Se desligar. Alimentação, exercício físico, isso influi? Sim, muito. Ainda mais nos dias hoje, né? Muito, muito, muito. A gente tem uma demanda muito grande, a gente precisa ser muito rápido, né? Como a gente já falou, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, mas tem uma hora que tu precisa descansar, que tu precisa ler, que tu precisa escutar uma música. Enfim, precisa cuidar da tua saúde física e mental, né? E se a gente for pensar, quando tu falas assim, organiza teu dia, né? Isso começa muito pequeno, desde muito pequeno, por exemplo, na educação infantil. Por que a criança tem uma rotina na educação infantil? Que ela tem a hora do lanche, a hora da chegada, a hora do brinquedo, Por quê? Porque quanto mais a gente tem uma rotina, quanto mais a gente organiza a nossa rotina, menos ansiogênica ela é, porque a gente consegue prever as coisas, né? Quando a gente trabalha com educação especial também, principalmente o autismo, né? É isso, assim, organizar a rotina dessas pessoas que têm mais dificuldade de se organizar, de alguma forma, tu faz com que ele controle um pouco esse ambiente que às vezes pode ser tão gerador de medo, de insegurança, né? Então, é aquela coisa assim, a agenda, o que tu tem que fazer hoje, aquilo. Isso, de alguma forma, te dá um norte, né? Tu consegue imaginar o teu tempo, como que tu vai fazer, enfim, né? Pensar a tua semana, pensar onde tu quer chegar, quais são os objetivos do teu dia, da tua semana, enfim, o que tu tem que produzir, né? Eu costumo falar com os alunos assim, não me vem com essa conversa que não deu tempo para ler, sempre dá tempo para ler se a gente se organizar. O que está faltando é a forma, né, de tu colocar no papel todas as tuas atividades e organizar o teu tempo, né? Definir prioridades. Exatamente. Então, isso acho que ameniza, né? Porque a gente pensa, e é tudo tão rápido que eu costumo fazer um exercício à noite quando eu chego em casa assim, poxa, o que eu fiz hoje? Eu quase não consigo lembrar de tudo que eu fiz hoje, porque a demanda é tão grande que se a gente, né? E aí, às vezes, é necessário tu fazer isso, porque até isso te muda o pensamento. Tu pareceu improdutivo, mas quando tu lista tudo que tu fez, nossa, como, né? Então, isso tudo é autoconhecimento, né? Retomar o que tu fez, retomar o que tu tens que fazer, ou seja, organizar o teu tempo, o teu espaço, isso tudo colabora para amenizar a ansiedade. Acho que é importante também na agenda cuidar para que ela não se torne uma agenda cheia de ansiedade. Lembrar, né? O dia tem 24 horas, a gente tem que aceitar os nossos limites, né? Então, assim, a gente tem limites. Quando tem muita atividade, a gente não consegue, né, lidar com tudo isso. Então, saber nossos limites. Exato. Às vezes a organização da agenda vai gerar mais ansiedade. Então, não, calma. Vamos colocar na agenda o que de fato eu consigo, o que eu dou conta. Né? E sempre que possível intercalar, né? Muito trabalho, com uma horinha de descanso, saída para um cafezinho, respirar um pouquinho, voltar. Uma atividade física. Exatamente, entre uma coisa e outra, uma atividade diversificada. Muito bem, e eu agradeço vocês, né, por terem planejado a agenda de hoje, incluída essa entrevista, e certamente não foi só vir aqui o trabalho, mas toda a preparação anterior. E gostaria que vocês dessem uma saudação final para os nossos amigos e ouvintes, né? Até divulgando o trabalho de vocês, onde vocês têm a clínica para atendimento, né? Porque certamente muitos aí estão buscando uma orientação profissional e poderiam, então, em vocês encontrar essa ajuda profissional também, tá bom? Por favor, o espaço é de vocês. Bom, eu não sei se infelizmente ou felizmente, mas neste momento, em função da realização dos meus estudos e da finalização do meu doutorado, não tem um espaço, né, onde eu atenda, onde eu faça a clínica, né? Então, neste momento, eu me dedico à docência, à coordenação de curso e terminar o doutorado, que é o que me faltam 2 anos, estou na metade dele. Então, eu não tenho um espaço de atendimento formal, um consultório, mas a gente acaba trabalhando, né, que nem na veterinária, na pedagogia, na psicologia, enfim, exercendo e ajudando aos alunos e talvez aos colegas algumas vezes a organizar suas agendas, né? Até supervisionando a multiclínica, alguns alunos, sim, né? Sim, E agora meu trabalho muito voltado para a aprendizagem, então tanto organizacional quanto as
as disciplinas que eu trabalho também voltadas para aprendizagem, né? Psicologia escolar, psicologia da aprendizagem. Então, enfim, é a área que eu gosto, que eu desenvolvo e que eu faço as pesquisas, acabo me envolvendo com isso. Mas era isso, quero agradecer a oportunidade da gente sempre poder falar sobre, né, aquilo que a gente estuda e se debruça em vir e poder compartilhar. É sempre muito bom, eu agradeço o convite. Obrigado por ter vindo, professora. Obrigada. Eu estou atendendo agora num espaço que é aqui no centro de Canoas, na Inconfidência, né? É o número 650, sala 514. Eu atendo num espaço com uma outra colega minha que também utiliza esse mesmo espaço, a Rosiele Viegas. E pode entrar em contato conosco, não sei se o telefone a gente deixa, né? O telefone é 519-9686-1680. E tem também pelo e-mail, Camila Fukue, se escrever depois acho que facilita, camilafukui.psico@gmail.com. Pode ligar, pode agendar uma consulta com a gente, ou se quer tirar dúvidas também da psicologia, a gente fica super à disposição. Tá bom, muito obrigado novamente, que Deus abençoe vocês. E você que está nos assistindo, por favor, envie sua sugestão, suas dúvidas para o e-mail pastoral@ubra.br. O nosso abraço e convidamos que você permaneça com a gente, que no terceiro bloco nós vamos falar sobre ansiedade do ponto de vista de Deus. Deus tem uma palavra para você, portanto, fique aí para oração, meditação e leitura bíblica. Olá, chegou agora o nosso momento de reflexão aqui na Ubra TV, no nosso programa Toque de Vida. Seja muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus e também orar ao nosso querido Pai Celestial. Estamos no primeiro domingo, logo após a Páscoa, momento de grande festa para a igreja cristã. E os textos bíblicos de hoje falam justamente dessa alegria da salvação, dos feitos maravilhosos do nosso Deus, e também o texto do Evangelho que fala de Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus. Fique conosco. O salmo deste domingo é o Salmo 148, é um salmo de um louvor universal ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Todos os que estão nos céus louvem o Senhor Deus nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua louvem o Senhor, todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar, todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve, nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima do céu e da terra. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Desde a criação do mundo, Deus nunca mudou de lado. Morreu por nós numa cruz, para pagar nossos pecados. Fortalece, Pai eterno, a fé em Teu Evangelho, fazendo valer a aliança
Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Melhor. Vamos ouvir agora a leitura do Evangelho deste domingo, registrado no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Assim como foi a leitura do Salmo, também essa leitura será na nova tradução da linguagem de hoje, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. É um texto onde, após a ressurreição de Jesus, ele aparece aos seus discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." E depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados, mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." E ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali às portas trancadas. E Tomé, dessa vez, estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." E em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." E então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." "Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." E Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui essa leitura do Santo Evangelho. Esse texto de João é conhecido por todos nós. A temática da incredulidade dos discípulos é colocada nos evangelhos. Não apenas Tomé que não creu, todos os demais discípulos também no primeiro momento não queriam crer no relato da ressurreição contada por Maria Madalena, bem como outros dois discípulos que iam lá no caminho de Emaús também não perceberam que o mestre estava ali caminhando com eles. Mas agora, conforme João, Jesus aparece a 10 discípulos, claro, menos o Judas e o Tomé. E para Tomé, ele disse: "Não basta ver Jesus, eu quero mais, eu quero tocar nas suas mãos, no seu lado, senão eu não vou acreditar." A reação do Tomé não é nada diferente do nosso, assim somos nós seres humanos. Nós queremos primeiro ver para crer. Em tudo. Se alguém disser para nós: "Eu comprei um carro novo", qual vai ser a nossa primeira reação? Então vamos lá ver. Achei uma casa legal para você morar. Opa, eu quero ir lá ver. Senão não vou acreditar. Agora, por que nós temos tanta dificuldade em crer sem ver?
A resposta é simples, porque nós não confiamos. Certamente nós já nos frustramos depositando a nossa confiança em pessoas que disseram já, pode deixar que eu faço, e acaba não fazendo. Ou dizendo, segunda-feira o produto vai estar na tua casa, e não chega. Eu vou estar junto contigo, e na hora que a gente mais precisa, a pessoa cai fora. Por isso nós desconfiamos, e por isso que é difícil crer sem ver. E nós repetimos esse mesmo padrão de comportamento, muitas vezes com relação a Deus. Nós não conseguimos compreender que com Deus é diferente. Deus não trai a nossa confiança. Deus é fiel. Em Deus nós podemos e devemos sim confiar e sem ver. É interessante a forma como Jesus irá chegar diante dos discípulos. Em meio a tanto medo, ele vai dizer que a paz esteja com você. E realmente, a nossa vida de hoje não é nada muito diferente. E aí nós temos essa palavra de Jesus que diz, a paz esteja com você. E após, ao se mostrar a Tomé, ele vai dizer, felizes os que não viram, mas creram. E justamente essa nossa situação, nós não vimos o Senhor, mas nós cremos. E podemos e devemos sim exclamar, que nem o Tomé, dizendo, meu Deus, meu Senhor. Trata-se de um dos maiores testemunhos já registrados na Bíblia. É interessante, logo Tomé, aquele que dizia que somente vendo iria crer, ele vai dar um dos mais belos testemunhos. Meu Senhor, meu Deus. Crer sem ver, é possível? É possível sim. É possível olhando os sinais, olhando a Escritura Sagrada, ouvindo a palavra de Deus. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir. E assim termina o Evangelho de João, quando diz, muitos outros sinais também já foram mostrados, mas só estes são suficientes para que vocês creiam que Jesus é o Messias e crendo nele tenham a vida eterna. Portanto, que nós possamos estar sempre em contato com a palavra de Deus, da forma como ele se revela através de Jesus Cristo, mostrando todo o seu amor, toda a sua misericórdia e também todo o seu poder. Que possamos crer nesse relato da ressurreição de todos os discípulos e tantas outras pessoas que viram Jesus e assim testemunharam e ficou assim muito bem registrado na Escritura Sagrada. Que nós, mesmo não tendo visto Jesus, possamos crer na sua palavra, possamos crer através da fé que recebemos do Espírito Santo. Porque se não é pela ação do Espírito Santo, nós jamais conseguiríamos crer em qualquer palavra da Escritura Sagrada. E ao mesmo tempo pedir essa ajuda do Espírito Santo, não só para dizer assim como os discípulos, ó Senhor, aumenta a nossa fé, mas para que nós também possamos testemunhar e falar e contar para mais pessoas sobre o nosso Salvador Jesus, compartilhando com as pessoas todos os feitos de Deus em nossas vidas. Pense nisso. Amém. E agora chegou o nosso momento de oração, quando nós queremos juntar as nossas mãos e corações diante do nosso Deus. Bondoso Deus e Pai Celestial, nós reconhecemos que somos fracos e falhos, que a nossa fé, sim, é muito pequena, mas mesmo assim, ó Pai, mesmo sem termos visto Teu Filho Jesus ressuscitado, nós cremos de coração, pelo auxílio do Teu Espírito Santo, o Consolador, que também nos auxilia a cada novo dia, nos dar sempre o amparo, o cuidado em toda e qualquer situação. Que Tu possas, ó Pai, assim conforme relata a Tua palavra, termos essa certeza de que assim como Cristo ressuscitou e venceu a morte, nós também não iremos morrer, mas iremos estar sempre contigo,
por toda a eternidade, até o dia da ressurreição, quando nós recebermos um novo corpo, glorioso como o de Cristo, na grande festa dos cristãos nos altos céus. Abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que tu possas olhar com o teu amor, com o teu cuidado, para cada um deles, em cada situação onde cada um assim está passando, pois tu és um Deus todo-poderoso, um Deus que criou a cada um de nós e com certeza também estás já provendo o necessário, o suficiente, material, mas acima de tudo abundantemente espiritualmente para as nossas vidas. Isso nós te pedimos em nome de Cristo, o ressurreto. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Mas você pode seguir acompanhando de segunda a sexta os drops diários, às 8 horas da manhã e aos sábados, 12h50. Na Rádio Mix, Porto Alegre 107.1, temos o Minuto Toque de Vida todos os dias às 7 horas da manhã e às 6h40 da tarde. E se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br ou mesmo para compartilhar suas dúvidas ou sugestões. E se você quer conhecer mais a Igreja Luterana, acesse o site www.ielb.org.br e lá você poderá encontrar a Igreja Luterana mais próxima da sua casa. O nosso programa Toque de Vida está chegando ao fim e queremos agora pronunciar a todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Um grande abraço e aproveite este domingo. Tchau, tchau.